Olá, o MT Sesc TV está começando e estamos muito felizes em poder contar com a sua companhia. E no programa de hoje você vai conferir dicas sobre um momento que costuma dar trabalho para os pais. A primeira vez da criança no dentista. Você sabia que pode contribuir para que esse momento não seja traumático na vida de uma criança? Confira agora como contribuir para a saúde bucal do seu filho no Informando Saúde. Olá, eu sou a Érica, sou odontopediatra do Sesc Odonto e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que pode causar medo para alguns e alegria para outros, a primeira vez do dentista da criança. É normal, quando a criança chega no consultório dentário, ela ter medo ou ela ter a sensação de alegria. A gente vai passar algumas orientações nesse vídeo para vocês fazerem com as crianças e outras coisas para vocês evitarem falar para as crianças. A primeira orientação é: nunca fale para o seu filho que vai levá-lo ao dentista como uma forma de punição. Por exemplo, você fez isso errado, tudo mais, eu vou levar você no dentista e ela vai te dar uma injeção. Você já está gerando um quadro de medo. A criança já vai associar a ida ao dentista como uma sessão de dor. Afinal, injeção dói tanto para você, adulto, quanto para a criança. Então, não associe a consulta ao dentista como dor. Associe a consulta ao dentista como uma necessidade. Segundo, não passe a insegurança para a criança. Quem tem que passar segurança para a criança são os pais. Os pais têm que mostrar para a criança que ele confia no profissional que está assim à sua frente. Então, se você não está com confiança naquele profissional, se você não se sentiu seguro, não gostou do ambiente, não leve seu dentista vendo que seu filho não está satisfeito, vendo que seu filho está infeliz naquele lugar, porque isso vai traumatizá-lo. E além do mais, além do trauma, ele vai começar a evitar ir no dentista, vai começar a ter medo de dentista e ele pode acabar precisando de ir ao dentista para fazer prevenção e quando assusta vai no dentista só para quê? Para fazer tratamentos invasivos como canais, extrações. Então, para evitar que a criança tenha medo, que ela tenha medo por quê? O ponto de segurança que a criança enxerga são os pais responsáveis que os levam. Se eles veem que os pais não estão se sentindo seguros naquele ambiente, com certeza a criança vai se sentir insegura também. E aí é normal a criança, às vezes, chorar, se debater, não querer entrar, não querer ir. Em muitos casos a criança chega a vomitar de nervoso, porque a criança, ela precisa desse acompanhamento, ela precisa dessa segurança que os pais irresponsáveis transmitem. Trabalhe com a mente da criança de que ir no dentista é legal, ir no dentista é necessário e ir no dentista é divertido. O necessário tá ali porque quando você tá com fome, você tem uma necessidade de ir no mercado, fazer as suas compras e se alimentar. Quando você tá com uma dúvida médica, você precisa ir no médico para tirar essas dúvidas. Quando você está com uma dúvida bucal ou um problema bucal acontecendo, você tem a necessidade de ir num profissional que vai te ajudar na boca. Esse é o papel do odontopediatra. Ele é um dentista que está preparado para receber a criança. A gente tem uma forma de conversa diferente, nós temos uma forma de mostrar diferente, o ambiente se torna mais lúdico, mais imaginativo. A criança, por exemplo, uma massinha pode se tornar o que para nós é uma resina composta, adultos, olha, o tratamento vai ser em resina ou vai ser daquela prata em amálgama? Para a criança, a gente transforma aquilo numa massinha de super-herói, numa forma que a criança tenha mais vontade de ficar com a boquinha aberta. É normal que a criança fique com a boca cansada, que a criança fica parando para falar, ter medo. Então, essa é a função do odontopediatra, está ali atendendo a criança de acordo com a sua necessidade. Logicamente que o odontopediatra não tem uma varinha de condão. Ele não vai tirar a dor da criança, que ela já vem existente,
sem um tratamento invasivo. É bem provável que os tratamentos que envolvem dor precisem de um tratamento invasivo. Então, em muitos casos, precisa ser usada anestesia para evitar um quadro de dor maior, um quadro de sofrimento maior. É necessário que a criança precise ficar com um tempinho maior, com a boquinha aberta. Então, isso acaba envolvendo a criança. Ela pode chorar por cansaço, ela pode chorar por dor. E nós, odontopediatras, estamos ali para poder entender e ver qual a melhor conduta naquela situação. Nem tudo pode ser resolvido da forma sorrindo, mas no final, quando acabou o tratamento, a gratificação da criança é muito grande. Os pais ficam satisfeitos porque seus filhos não estão mais com aquela dor. Os pais ficam satisfeitos porque seus filhos passam a entender que o dentista está lá para ajudar, não é para causar a dor, é para tirar a dor e para evitar o quadro de dor. Na odontologia infantil, na odontopediatria, a gente pede também que os pais prestem atenção na forma como seus filhos estão em casa, porque tudo isso é relevante. Lá na consulta, o dentista vai perguntar sobre a alimentação, sobre a conduta da criança na escola, sobre a conduta da criança em casa, se ela tem uma higienização em casa, quem que faz essa higienização, se é supervisionada ou não. Tudo isso vai ajudar com que a consulta agregue valor. Por quê? Ou a gente vai fazer um questionário amplo, vai fazer um questionário bem feito, vai fazer uma anamnese bem feita, vai conhecer bem a criança. Então, a gente precisa dessa interação da família. É uma consulta em família. É necessário que os responsáveis, os pais, estejam presentes. Não só para mostrar a segurança, mas também para a gente poder conhecer e ver que conduta vai ser feita, de acordo com o que o pai e a mãe vão estar lá disponíveis. Nunca na consulta do odontopediatra ameace seu filho, nunca brigue com seu filho. A orientação do odontopediatra ali vai de acordo com a faixa etária e com a necessidade empregada naquele momento. Por exemplo, nós na primeira consulta de avaliação, nós primeiro fazemos uma avaliação do comportamento da criança, da avaliação bucal da criança, da avaliação da família, da condição, da alimentação, do meio social, do convívio da criança. Então, tudo isso passa uma avaliação. Nessa consulta é imprescindível a gente ter que mostrar, tem que mostrar o que é aquilo, tem que falar o que é aquilo, tem que mostrar, falar, fazer. É o que a gente faz na consulta. Olha, isso aqui é para isso, tá vendo? Isso não dói. Olha, isso aqui é para tal coisa, isso aqui não dói. Então, a primeira consulta é mais um conhecimento, uma avaliação da criança e da família junto. Nessa consulta, os pais tiram suas dúvidas e a gente pode ver um planejamento. Quando a criança já chega relutante nessa primeira consulta, é capaz que o odontopediatra tenha que tentar várias e várias vezes para conseguir a confiança da criança naquele momento. Quando se é um bebê, é um pouquinho mais difícil, que o bebê ele não consegue ter ainda essa compreensão. Ele consegue entender o colo e o afeto da mãe e do pai que estão ali presentes. Mas, em alguns casos, é necessário fazer contenção física, não na primeira avaliação, quando há necessidade de tratamento invasivo. Às vezes, na primeira consulta, a criança já chega com um quadro de dor acentuada. E aí, como que ela vai fazer? A primeira vez que ela já tá com dor. E a pessoa que vai mexer na dor dela, mesmo que vai aliviar. Para a criança, naquele momento, ela não vai entender isso. Ela vai entender que aquilo lá vai doer. Então, às vezes é necessário fazer uso de contenções, mas isso tudo é conversado, explicado antes para os pais responsáveis. Nos casos em que tem pais que não concordam com o uso de contenção física, com o uso de contenção verbal, e aí nesse caso há a possibilidade de sedação. A sedação já é um nível mais especializado, às vezes precisa de um acompanhamento de anestesiologista em consultório. Já é possível, a odontologia já trabalha com esse tipo de atendimento, porém
a gente tenta da melhor forma possível, na forma consciente da criança, de que ela precisa fazer aquilo, é uma necessidade, não é para machucar, ninguém vai levar ela para fazer um sofrimento. Passar essa confiança para a criança. Então, pessoal, é isso que a gente veio falar na consulta de primeira vez da criança. Precisa ter esse controle, a confiança dos pais, a segurança dos pais. Não conte histórias de terror para os seus filhos. Conte a história de uma forma lúdica, uma forma que a criança imagine que ele é um ambiente seguro e que ela se sinta bem naquele ambiente. Espero ter ajudado vocês nessa dica de primeira vez no dentista. O Sesc Odonto conta com odontopediatras e nós estamos localizados na rua Joaquim Murtinho, número 504. Telefone para contato é 3313-8900. Você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas de como é a forma de agendamento, como é a forma de pagamento, que horas é o funcionamento da clínica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Viu só? Com a sua ajuda, a primeira vez ao dentista de uma criança pode ser até divertida. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos. Estamos de volta e agora você vai conferir um pouquinho sobre a exposição Folclore de Mato Grosso, que está aberta à visitação na unidade Sesc Rondonópolis. Confira! Olá, eu sou Erika Rio, analista de cultura do Sesc Rondonópolis e convido vocês a conhecer a exposição Folclore Mato Grossense. Meu nome é Camila Ferrari, eu faço parte do Clube do Ceramista do Sesc Rondonópolis. Aqui nós desenvolvemos uma escultura que representa a lenda de Jaciara. Reza a lenda que a índia Jaciara teve o coração arrancado pelas mãos do próprio pai e jogado nas águas de um rio. E que após o ocorrido, várias flores brancas começaram a surgir e dizem ser o coração de Jaciara. Quando nós começamos a desenvolver essa escultura, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, de todo o processo. Na realidade, ela é feita de maneira maciça e após você fazer o molde, o esboço, você tem que fazer toda a ocagem da peça, né, para que ela não fique pesada. E após isso, a gente tem que perfurar toda a peça novamente, mesmo depois ela estando toda moldada, para que ela não estoure dentro do forno na hora da queima. Então é muito intenso, porque depois da peça praticamente pronta, você desmonta quase toda ela para poder fazer os detalhes que são necessários para a queima e para um bom resultado da peça. Olá, meu nome é Gabriele Françoso Patrocínio e eu faço parte do Clube do Bordado. Bom, eu fiz a minha primeira peça, foi essa, o bordado, e foi uma experiência muito boa, porque eu fiz a Mulher de Branco. A Mulher de Branco era uma mulher muito bonita, muito atraente, que ela ficava na rodovia esperando os caminhoneiros, e aí ela seduzia esses caminhoneiros, ela esperava de chegar perto deles para ela matá-la depois. Então foi assim, eu gostei bastante dela, foi uma obra que eu gostei bastante e foi bem complicada de fazer, mas eu amei. Meu nome é Melissa, faço parte do Clube de Ceramistas e eu participei fazendo essa obra. O barco fantasma, ele é um barco que naufragou e todos os tripulantes morreram. E toda vez que vem a lua cheia, o barco ele ressurge, fazendo bastante barulho, porque as pessoas ainda continuam festejando, né? No começo eu pensei que fosse mais complexo fazer ele, só que quando você coloca a mão na massa, vai moldando ele, você vai percebendo que não é tão complexo. Primeiro a gente começou a fazer a base, sem nenhum detalhe. A gente foi moldando, né, todo ele. Aí depois eu vim com os detalhes dele todo e depois a gente finalizou pintando.
Meu nome é Maria, eu faço parte tanto do Clube do Ceramista quanto do Clube do Bordado. A obra que eu vou falar, o folclore que eu vou falar é o minhocão. Ele é uma minhoca gigante que fica andando pelos mares e ele derruba os barcos que tentam chegar onde ele fica. E essa aí é a história dele. O azul, né? Eu peguei um azul bem chamativo que eu queria que chamasse a atenção. E eu gosto de usar matizado. Uma linha que ela tem várias cores em uma só. Então ela não é só preta, não só azul. Então aqui eu peguei 2 cores matizadas. Aqui, né, pra ele, tanto aqui. E pro barco, pro homenzinho no barco. Que eu peguei o branco e o preto e uns tons de marrons. E na boca eu peguei só o vermelho pra ele. E a imagem eu peguei e tentei não fazer totalmente preenchido e não só os risquinhos. E aí, nele aqui na água que eu tô falando, eu fiz vários riscos tentando, tipo, dar um movimento pra ele. Pra que ele seja fluido, não só sólido, parado. Meu nome é Laila, da COL. Eu participo do Clube de Bordado de Ceramistas. E eu estou aqui com a minha primeira peça e a minha segunda peça. Aqui é o Neguinho d'Água, ele foi inspirado, né, numa lenda mato-grossense e me chamou muito a atenção porque ele lembra o Saci Pererê, só que do rio. Ele vive no fundo do rio e ele faz brincadeiras não tão agradáveis com as pessoas que não cuidam da natureza. A gente começa fazendo um molde, né? Vai colocando papel, pano e aí você constrói como se fosse uma coxinha. Aí você olha para aquele monte de barro em forma de coxinha e fala, como que isso vai virar um rosto, né? Mas vira e aí a gente vai fazendo por partes. E eu acho que esse fazer por partes é que vai deixando a gente com o coração aquecido. Porque vai nascendo mesmo, é como se fosse o nascimento de uma pessoa, um parto. E o Neguinho d'Água foi bem isso. A professora Zilene, ela vai te ensinando a fazer, né? E você vai fazendo e você vai moldando e aquele monte de barro vai se transformando num nariz, por exemplo. Que eu fiz o nariz com as instruções dela de primeira e nunca mais eu consegui desmanchar e fazer de novo aquele nariz porque para mim ficou perfeito. O cabelo foi também bem difícil porque como ele tem um cabelo afro, a gente pensou primeiro em trancinhas, aí eu trancei, mas não ficou bom. Aí, vamos fazer uma trancinha de 2 pontas. Fiz uma trancinha de 2 pontas, não ficou bom. E aí a gente pensou no dread e ficou, na minha concepção, perfeito. Aqui a gente tem a saidinha da bruxa, que é inspirada na lenda da bruxa, que ela é uma lenda cuiabana, que à noite ela adentra uma bodega, um armazém, e aí no outro dia passa-se o feitiço e ela deixa de ser bruxa e passa a ser uma mulher comum e ela é encontrada pela manhã nua e naquele lugar. Eu achei muito interessante e aí eu resolvi fazer essa peça como se fosse a saidinha. Ela deixou ali o chapéu, a vassoura e saiu por aí para viver a vida loucamente. E é isso. Meu nome é Flúvia Félix, eu fiz essa peça aqui, né? Esse painel, que é o pé de garrafa e a mula sem cabeça. O pé de garrafa ele não pertence ao nosso folclore regional aqui, ele pertence a de um outro estado, que vem divisa do estado de Mato Grosso, né? E assim, eu gostei dele, dessa aqui, porque eu nunca tinha escutado a história do pé de garrafa, né? E para poder fazer ele, eu fiz uma garrafa e fiz ele, né, dentro da garrafa com o pé na borda para simbolizar que ele estava com o pé dentro da garrafa também, né? Eu cresci ouvindo falar sobre a história da mula sem cabeça. Meu pai era um excelente contador de história, né? E aí, assim, eu achei que seria bom, né?
fazer esse desenho, né? E uma coisa assim que sempre me vem na cabeça na hora da mula sem cabeça é da lua cheia, né? Então uma lua branca cheia, e aí ela aqui, só que eu não usei cores, né? Eu usei para fazer um par com um pé de garrafa. Olá, meu nome é Naomi Mendonça. Eu sou do Clube do Ceramista. Essa obra aqui é o pé de garrafa, que é onde eu mostro o folclore do Mato Grosso, né? E repare que meu pé de garrafa, ele é amistoso, ele não é aquele ser assim que põe medo. A arma que ele usa, por ele assim, colocar o medo, é a defesa. Então o pé de garrafa na mata, ele favorece assim que você leva tropeça, é ferroado por marimbondo, é picado por cobra, é devorado por onça, jacaré. Então é esse aí o feito dele, o terror que ele põe é esse aí, é a defesa. O pé de garrafa está despido, sofrido, ele está amparando uma onça queimada, atitude do homem. Então é o que está acontecendo, a destruição da nossa floresta, e que já tem que ter um basta nessa destruição. É essa mensagem que eu tenho certeza que ela é bela, né? Essa arte na cerâmica, que o pé de garrafa, ele vive lá dentro, ele é amigo de todos os animais. Isso aqui é o habitat natural do pé de garrafa, e ele é aliado de todos os animais. Meu nome é Anne Caroline Silva Tavares, eu faço parte do Clube de Cerâmica do SESC. O tema da exposição do SESC de cerâmica foi folclore, e a minha peça, A Porca e os 9 Porquinhos, também é baseada no folclore mato-grossense. Na história, a porca, ela assombra as mulheres que fizeram um aborto, e o número de porcos que aparece para você é correspondente ao número de bebês que você abortou. E a porca fica te assombrando por causa do que você fez. Eu achei bem interessante, e também eu queria muito criar algum animal. Eu estava muito interessada em fazer alguma peça sobre animais no momento. Eu acabei escolhendo ela. Eu acho que o mais difícil foi fazer os 9 porquinhos mesmo. Consegui fazer os 9 porquinhos caberem ali na peça. Eu já mexia um pouco sim com argila antes de vir pra cá, porém era com outro tipo de argila, então demorou um pouquinho sim para eu me acostumar e me adaptar à argila vermelha que eles usam aqui, mas foi uma ótima experiência, na minha opinião. Meu nome é Laís Maria, da Cunha Fagundes, e eu fiz a peça Mãe d'Água. É uma peça, ela é feita a gente chama arte na placa. Você tem o desenho, aí você vai copiando com as ferramentas e passa para a placa o desenho, e depois vai colocando massa para ficar em alto relevo, né? Então, a Mãe d'Água tem uma historinha, depois passamos um verniz, né, para proteger. E a Mãe d'Água, ela tem a característica dela ficar se penteando, ela é parente da sereia. Ela fica se penteando assim em cima de uma pedra, e os pescadores que vão lá para pescar, eles não pegam peixe, dizem que ela abençoa os anzóis, tá? Aí ele não deixa o peixe ir no anzol. É bem interessante, eu gostei muito de fazer essa peça, porque eu achei uma peça delicada, né? Meu nome é Juliana Queiroz de Freitas Lopes, eu pertenço ao Clube do Ceramista de Rondonópolis, e a minha obra é a Mãe do Ouro, né? Eu quis retratar essa obra pela lenda, né, da Mãe do Ouro, que me acompanha desde que eu sou criança, né? Eu ouvia meus pais contarem essa história, e quando eu vim aqui para o Mato Grosso eu vi que ela era muito usada aqui, muito falada aqui.
Essa obra foi feita sobre placa, né? Escultura sobre placa. Eu não tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de obra porque é uma técnica que eu gosto, né? Eu prefiro fazer a placa, a cerâmica, a escultura, né? Então, para mim hoje já não é difícil, né? Então, a pintura foi feita em tinta acrílica e betume dourado. Eu sou a Dislene, professora do Clube do Ceramista e Clube do Bordado, aqui do Sesc Rondonópolis. Vou falar um pouquinho sobre a construção da minha peça, da bruxa. A peça foi construída através de um processo de pré-ocagem, que eu fiz através de papéis e fui usando a argila e cobrindo os papéis e modelando a peça. Após a construção dela pré-oca, foi feito um corte na peça, lateral, na cabeça, e fui ocando a peça e retirando para poder fazer o processo de queimagem da peça. O Sesc existe para melhorar a sua qualidade de vida. E você pode continuar acompanhando as ações realizadas em nossas redes sociais através do endereço que está aqui na tela. Tchau, tchau!